Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, a liturgia fala para a gente que, rezando a memória do Abade Santo Antão, confiemos a sua intercessão junto a Deus, para que sejamos atendidos em nossas dificuldades e necessidades. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19, e depois o capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19, e depois o capítulo 10, versículo 1. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul, e Cis disse a seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. Ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Sou eu mesmo, vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: Com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Então, na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel, o profeta unge Saul como rei de todo o povo de Israel. O ritual é comum às práticas do Antigo Testamento, a unção com óleo na cabeça do eleito. Logo depois, Samuel recorda-lhe de sua missão. Inicia-se o governo monárquico em Israel. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Então, no evangelho de hoje, estamos diante da cena do chamado de um publicano, Levi, por parte de Jesus, e o banquete do qual ele participa com os pecadores, derrubando preconceitos. É interessante notar que o chamado que o Senhor faz a Levi está intimamente relacionado com o que ele mesmo diz logo depois no versículo 17. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Era um chamado imprevisto, pois Levi, sendo coletor de impostos, era um pecador público, contribuía na prática da injustiça social contra todo o povo
Quando o trecho destaca a postura de Levi de levantar-se e seguir Jesus, podemos inferir que o encontro com o Senhor muda a sua vida. Agora caminhará sobre as pegadas do Mestre. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.